André nunca imaginou que aquele seria o dia em que tudo mudaria. Era uma manhã comum, o sol mal tinha nascido, e ele saiu de casa apressado, como fazia todos os dias. O barulho do motor, o café pela metade, o celular tocando no banco do passageiro, tudo parecia rotina. Mas o que ele não sabia é que o céu já estava em movimento por ele. E eu estava vendo, porque antes de cada queda há um sussurro. E antes de cada tragédia, há um alerta que poucos escutam. Ele pensava em contas, prazos, problemas, mas o que ele não via era que estava prestes a perder mais do que o emprego. Ele estava prestes a perder a própria vida. Silêncio. Depois, o som distante das sirenes, o cheiro de gasolina, o sangue no asfalto. Mas mesmo ali, entre o ferro retorcido e a dor, eu estava. Porque às vezes o homem só me ouve quando o mundo desaba. André sobreviveu, milagrosamente. Os médicos disseram que era impossível, que pela lógica ninguém saía vivo daquele tipo de colisão. Mas o que eles chamaram de sorte, eu chamei de propósito. Durante meses, ele lutou com dores físicas e feridas invisíveis. Perdeu o carro, perdeu o emprego. E aos olhos de muitos, parecia ter perdido a vida que tinha. Mas o que ele não sabia é que estava prestes a encontrar a vida que eu sempre quis dar a ele. Numa noite de agonia, ele clamou: Senhor, por quê? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Eu ouvi e respondi, ainda que em silêncio, porque se eu não tivesse permitido que você parasse, você teria perdido o que realmente importa. E foi ali, entre fisioterapias, remédios e noites insones, que André começou a me ouvir de verdade. Ele começou a perceber que as distrações que o afastavam de mim eram piores do que o acidente que quase o matou. Ele começou a se lembrar dos dias em que orava com fé e dos anos em que trocou a fé pela pressa. Começou a entender que o maior livramento não é quando eu te tiro da dor, é quando eu te salvo de um caminho que te mataria por dentro. Cada dia que passava, o corpo de André se curava, mas a alma ainda tremia. Porque há feridas que não se tratam com remédio, e sim com revelação. Um dia, ele encontrou um antigo amigo no hospital. Um rapaz que havia saído da mesma estrada, no mesmo horário, mas que não sobreviveu. Foi nesse instante que ele chorou pela primeira vez. Não de dor, mas de gratidão. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me deixou ficar? E eu disse, porque há missões que só quem sangrou pode cumprir. Há palavras que só quem sobreviveu pode dizer. E há almas que só serão alcançadas quando ouvirem a tua história. André entendeu. Entendeu que o livramento não foi só físico, foi espiritual. Porque ele não apenas sobreviveu, ele foi despertado. Começou a frequentar novamente a igreja que abandonara há anos. Voltou a orar, mas dessa vez sem pressa. E cada vez que dobrava os joelhos, ele lembrava do ferro, do fogo e do sangue. E dizia, obrigado, Senhor, por ter me parado antes que eu me perdesse. Muitos olharam e disseram, André mudou. Mas a verdade é que ele foi restaurado. E eu o preparei para algo maior. Porque o acidente não foi o fim, foi o chamado. E a dor não foi castigo, foi o início do recomeço. Hoje, André fala para outros que perderam tudo. Conta o que viveu. E sem perceber, cada vez que ele conta, ele cura. Cura os outros e cura a si mesmo. E eu sussurro em cada palavra dele. Você foi ferido, mas não destruído. Foi provado, mas não rejeitado. Foi quebrado, mas para ser refeito nas minhas mãos. André entendeu que o verdadeiro milagre não foi sair vivo do acidente. Foi ter descoberto que a vida só começa de verdade quando se vive por propósito. Hoje, quando ele passa por aquela estrada, ele não vê o local da dor. Ele vê o altar do livramento. E lá, ele sempre ora. Senhor, obrigado por ter me salvado do que eu não via.
E eu respondo no silêncio do vento: eu ainda salvo, André. Mesmo quando vocês não percebem, ainda interrompo caminhos, ainda coloco pausas que parecem tragédias, mas são livramentos disfarçados, porque o meu amor às vezes se revela nas perdas, e o meu cuidado às vezes vem disfarçado de caos. Há quem diga que André teve azar, mas ele sabe: o que o mundo chama de acidente, o céu chama de intervenção. E você que ouve essa história, quantas vezes eu tentei te parar também? Quantas vezes ignorei os teus planos para salvar tua alma? Quantas vezes o que você chamou de fracasso era, na verdade, o meu jeito de te proteger? Talvez o teu acidente não tenha sido de carro. Talvez tenha sido um relacionamento que desabou, um sonho que acabou, uma porta que não abriu. Mas se você olhar com os olhos do Espírito, vai ver que eu nunca te abandonei. Eu só fechei caminhos que te levariam à morte e abri feridas que te levariam à vida. André é prova viva de que o sofrimento, quando entregue a mim, se transforma em testemunho. E o que antes era lágrima, agora é luz, porque é no meio da dor que eu construo ministérios. É no vale que eu formo profetas. E é nas ruínas que eu edifico templos mais fortes. Por isso, não amaldiçoe o dia em que tudo desabou. Aquele foi o dia em que o céu começou a te reconstruir. E assim como André, você também vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Deus não me tirou do caminho, Ele me salvou do abismo que eu não via. Então, quando o silêncio parecer abandono, lembre-se: eu ainda estou falando. E quando tudo parecer perdido, lembre-se: eu ainda estou agindo. E quando o mundo disser acabou, lembre-se: eu ainda estou escrevendo. Porque eu sou o Deus que transforma acidentes em missões, lágrimas em pontes e feridas em curas. E o mesmo amor que salvou André hoje te chama pelo nome. Não duvide, filho. Você não está sendo punido, está sendo preparado. O inimigo tentou te parar, mas eu usei a queda para te levantar. E quando tudo fizer sentido, você entenderá. Não era o fim. Era o meu começo. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor que reconstrói. Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para receber mais palavras de fé e esperança. Obrigado por ouvir.